O que esperar de Fluminense e Operário, confronto definido pela Copa do Brasil, confronto onde o Operário vai ser o mandante no jogo de ida lá no Paraná, e é um Operário com um excelente mandante e é um time que vive uma fase excelente. Acabou de se tornar o campeão paranaense, vencendo Londrina nos pênaltis. Na fase anterior da Copa do Brasil, eliminou o próprio Londrina e na estreia da Série B acabou de vencer o jogo de ida também, jogo de ida não, mas o jogo de estreia na Série B também, uma fase sensacional. No ataque desse time, por exemplo, tem o Pablo, ex-São Paulo, ex-Atlético Paranaense, né? Tá nesse time do Operário. E já pela perspectiva do Fluminense, é um Fluminense que vai fazer o jogo de volta em casa, uma fase sensacional. É um time que, comandado pelo Zubeldia, é muito forte. É um time que é, nos últimos tempos, o melhor mandante do futebol brasileiro, né? Então, isso daí já fala por si só. É um time muito forte e que é favorito, né? Enfim, eu já deixo a seguinte pergunta pra você. Quem é que vai passar de fase? E antes de falar o que eu penso, eu já queria pedir para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Olhando primeiro pela perspectiva do Operário. Cara, eu acho que o Operário deu azar, tá? Se o Operário decidisse em Ponta Grossa, decidisse em casa lá no Paraná, eu acho que o Operário teria muitas chances de surpreender o Fluminense. Mas essa decisão sendo no Maracanã é algo que torna o Fluminense favorito, já seria favorito naturalmente, mas uma dose de favoritismo ainda maior. Só que esse jogo no Paraná é importantíssimo. Se me perguntassem quanto que eu acho que vai terminar esse jogo de ida, eu responderia aqui pra você. 1-0 Operário. Eu acho que o Operário vence esse jogo de ida por um placar magro. E aí no jogo de volta a gente vê se o Fluminense vai conseguir reverter isso ou não, tendo essa adversidade. Mas eu acho extremamente possível e plausível o Operário vencer o jogo de ida. É uma fase sensacional, que nem eu falei, é o atual campeão paranaense. É um time que vive uma fase sensacional. É um time que tem bons jogadores, se reforçou bem. Nesse time tem o Pablo no ataque, tem o Bosquilha, jogador que já jogou no Mônaco, já jogou no Inter, já jogou no São Paulo, tá nesse time do Operário já há um certo tempo, inclusive. É, no geral, um time muito interessante esse time do Operário, tá? Essa fase que esse time tá vivendo não é à toa. Então esse jogo de ida sendo no Paraná, eu acho que o Operário surpreende e vence. E olhando pela perspectiva do Fluminense, esse jogo de volta sendo no Maracanã, aí tem total capacidade de reverter essa margem. É ver o quanto vai conseguir furar essa defesa do Operário, partindo do princípio que de fato o Operário consiga um bom resultado no jogo de ida. Porque o Operário tem uma boa defesa também. Então vai ser um duelo onde as duas equipes se defendem bem. Eu acho difícil ter alguma goleada. Se for ter alguma goleada, é no jogo de volta o Fluminense. Mas é um confronto onde eu acho que o Operário pode dar bastante trabalho. Porém, pelo Fluminense decidir em casa, ele é amplo favorito, onde naturalmente já seria, mesmo se a decisão fosse no Paraná, mas mais ainda decidindo em casa no Maracanã. Enfim, eu acho que não vai ser um confronto fácil. Esse time do Operário é bom, não é ruim. Essa fase que tá vivendo não é à toa. Mas pelo Fluminense decidir em casa, ele claramente é favorito. Mas, de novo, eu não duvido o Operário eliminar o Fluminense. Principalmente porque esse time tem capacidade de fazer um resultado muito bom no jogo de ida. Eu acho que não vence por 3 ou mais gols, aí eu já acho loucura, mas eu acho que esse time do Operário vence por um placar magro no jogo de ida. Tá bom? No geral é isso. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!